14 horas e 37 minutos desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura. Estamos ao vivo? Acupuntura e medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, e linka toda essa medicina ancestral com o que há de mais moderno na área da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar. Entendemos aqui que tanto a qualidade de vida, saúde e bem-estar são sinônimos de uma ideia só, de um princípio só. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação, sendo que esta primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, geralmente às quartas-feiras, às 11 da manhã, e quando tem uma vaga na grade de apresentação da TV aberta, o Salutes também é apresentado. Eu quero lembrar a todos que o Salutes também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, pela AltV, ao vivo, a primeira TV da internet. Ali na AltV estamos há 10 anos no ar, ininterruptamente. E aqui na TV Guarulhos, na TV aberta, há 1 ano, com muita alegria. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a melhor escola de acupuntura do Brasil e da América Latina. Ali eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação, um título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas. Eu também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, inclusive para poder dar aula de acupuntura, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e pós-graduação e curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, nesta sexta-feira eu tenho o prazer de receber uma amiga, duplamente colega, acupunturista, também terapeuta neural, para falar sobre odontologia biológica. Eu acho o nome bonito, né? Odontologia biológica, né? Bem bonito. Vamos falar sobre a misteriosa boca, a representação e o segredo dos dentes. Qual a importância de se identificar os focos crônicos assintomáticos, ou seja, não tem sintomas, principalmente nas doenças crônicas. E também o que as terapias biofísicas podem auxiliar no diagnóstico e nas terapias para o tratamento. Nós temos o prazer de receber a doutora Sofia Catatini, dentista pela Universidade de São Paulo, com especializações em homeopatia, acupuntura, homotoxicologia, ozonioterapia, posturologia e terapia neural, além de formação em terapias de bioinformação na Alemanha. Muito boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. É um prazer também estar aqui. Nós nos conhecemos aí pelos cursos da Nova Ciência há pelo menos uns 3 anos, né, doutora Sofia? Por aí. Por aí, né? Ou mais não até. Vamos contar muito. Melhor nem fazer essas contas, não. E eu estou para trazer a doutora Sofia há bastante tempo, né? E hoje, por conta até de um curso bastante interessante que está sendo feito com a doutora Florence, também surgiu a possibilidade de a gente fazer essa pauta sobre a odontologia biológica com muita alegria. O que é odontologia biológica? Na realidade, não é uma especialidade, mas sim um olhar completamente diferente, mais integrado, mais holístico, de não
simplesmente separar a boca do resto. Então, a minha própria formação, homeopatia, você já vê dessa maneira, acupuntura você vê dessa maneira. E uma das coisas muito interessantes é que, na realidade, os dentes, pelos dentes a gente tem o trajeto também dos meridianos passando. E com isso a gente começa a fazer alguns links muito interessantes de situações patológicas ou subclínicas, que às vezes não se vê nada em boca. Sim. Com alguma coisa acontecendo no sistema. Então, você pode ter um problema dentário e ele está sendo uma das causas, pode ser a maior causa ou não, por exemplo, de um problema no joelho ou de um mioma no útero, por exemplo. Com certeza. Entendeu? Eu fiz o curso de terapia neural com o Dr. Andres Peralta. Eu também. Com ele também, né? Magnífico o curso. E a gente aprendeu, durante a formação, a terapia odontologia neurofocal. E eu não gosto de colocar a mão na boca de paciente, não é a minha área, eu sou acupunturista, gosto de utilizar a terapia neural nos pontos de acupuntura, no corpo, etc., nos meridianos e tal. E eu não gosto de colocar a mão na boca, não fiz odontologia. Mas eu lembro de um paciente que tinha um problema de gastrite, dor de estômago, há 7 anos. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, não, o meu gastro disse que foi um peixe, logo que eu comi um peixe, poderia ser uma espinha de peixe. Eu falei, poxa, essa espinha deve ser uma espinha de aço, né? Para ficar 7 anos incomodando o estômago. E aí, depois de umas 4 sessões, 5 sessões, eu falei, você não fez nada nos dentes, na boca? Aí ele lembrou de um canal que ele fez. Aí eu falei, bom, vamos tentar. E aí eu, fiz a terapia neural naquele dente, ele na hora falou assim, acabou o problema. Foi uma coisa assim, na hora. Instantânea, né? Instantânea. É uma coisa maravilhosa, porque os dentes funcionam como fusíveis, é isso? Mais ou menos isso. Explica um pouco mais para o teleinternauta que não tem. Eu sei que tem alguns dentistas aqui assistindo, como a Miriam Areal, doutora Miriam, que é colega, amiga, e tem outros dentistas aqui assistindo, tem a Ruth Felt, o Ardevino, o Cacur, Dalva, Luqueta, mas tem dentistas nos assistindo. Tá. Será que todos eles sabem isso? Na realidade, na nossa formação clássica, não se fala nada muito disso. É lógico que a gente sabe que problemas de processos céticos em boca, você pode ter problemas cardíacos, etc., ou renais, mas essa questão de uma linguagem um pouco diferente, que a gente fala de campos de interferência e focos, eu acho uma coisa bem importante da gente definir, porque são diferentes. Então, o campo de interferência é alguma coisa que está interferindo na energia do paciente, lógico que pode estar interferindo na saúde dele. Então, de repente, você ter uma amálgama na boca é um campo de interferência porque ele é metal e ele vai fazer uma carga elétrica, né? Uma corrente elétrica. Se você tiver diversos metais em boca, que é muito comum, porque infelizmente, né, eu já fiz muito disso, hoje eu não faço, mas coloca-se N ligas na boca sem pensar muito. E isso vai virar pilhas galvânicas. E lembrando que a nossa célula trabalha com carga elétrica. Então, para a gente ter uma célula saudável, a gente deveria estar entre menos 70 e menos 90 milivolts. E quando você tem restaurações metálicas em boca, às vezes você tem 200, 250, 300 milivolts. Isso numa área muito próxima do cérebro. E aquilo quase que, como diz, pega antena de rádio. Assim. Pega antena de rádio. Modo de dizer. Mas isso estressa o sistema e às vezes 10, 20, 30 anos e aquilo, e às vezes o paciente não percebe, porque isso é subclínico, mas está lá. Então, isso, por exemplo, é um campo de interferência. Vamos dar a ideia de campos. E a diferença entre campo e foco é que foco você vai ter um bichinho lá dentro. Então, normalmente você vai ver os maiores focos nos canais endodonticamente tratados, porque na realidade, a hora que você tem, o dente é vivo. Então, você tem vasos, nervos, sistema linfático, extracelular, tudo dentro desse dente. De repente, você, por algum processo, tem que tratar o canal, ou teve uma cárie profunda, enfim, seja o que for.
O que vai acontecer? Você tira a parte vital do dente e deixa um mostinho lá, né? Então a gente tenta deixar esse mostinho mais limpo possível. Então faz tudo isolado. Hoje com ozônio, você usa ozônio, usa tudo que tem, microscópio para limpar o máximo possível. Mas no fundo, você tira a vitalidade dele. Sim. E se esse dente eventualmente fez um abscesso, aí a situação fica mais crítica, porque você vai ter mais coleções de bactérias lá dentro. E isso tudo vai interferir com o tempo, embora às vezes o dente não tenha dor, não tenha nada, eventualmente você pode ter ali uma manutenção de um foco que está eternamente liberando processos inflamatórios, né? Então, uma das questões maiores com relação a isso, que hoje é bastante conhecida ainda no Brasil pouco, é o que a gente chama de NICO, que na realidade é uma sigla uma sigla muito legal, porque é necrose induzida por osteonecrose, porque nem tudo você tem nevralgia, dor, né? A NICO é nevralgia. Mas o que a gente sabe é que todo esse processo crônico, e quando a coisa começa a ficar mais complicada, você libera o tempo inteiro citocinas, e uma delas, mais conhecida, é a CCL5, que já tem muito trabalho, principalmente na Europa, mostrando que essas citoquinas ou citocinas podem ser, vamos dizer, promotoras ou manterem processos degenerativos, dentre eles câncer de mama e de próstata. Então, tem trabalhos realmente mostrando. Nós não temos no Brasil exame de sangue que detecte, mas na Europa a gente tem. Então, por exemplo, um médico poderia pedir um exame que eles pedem lá na Europa, e aí, se aparece CCL5 muito alto, ele manda para o dentista para procurar aonde está. Mas poderia utilizar, por exemplo, a termografia para identificar esses focos, doutora? Então, a termografia para a boca, ela não é tão específica, mas existia um aparelho lá na Europa que você fazia uma espécie de ultrassom muito específico e aonde ele detectava alterações, sim, de térmicas. Mas eles deixaram de fabricar, acho que era muito pouco dentista que comprava. Certo. Então, hoje, a gente tenta localizar isso de uma maneira diferente. Na realidade, isso a gente vê. E essa é uma das indicações da biofísica, onde a gente sabe que todo tecido que estiver alterado vai ter uma frequência diferente. E se você tiver a frequência para poder fazer uma comparação, você consegue fazer um diagnóstico biofísico. Biofísico. E que nem sempre tem uma característica, entre aspas, também do ponto de vista científico, né? As pessoas, às vezes, eu falo muito isso quando a gente faz programas aqui sobre acupuntura, o pessoal fala, não, agora a acupuntura é científica, porque agora é reconhecida por não sei quem, porque não sei o que lá, como se isso mudasse alguma coisa para a medicina chinesa, né? O reconhecimento de tais entidades, o Conselho Federal, não sei do que, não muda absolutamente nada, né? E o meridiano a gente sabe que não tem estrutura fisiológica que implica Porque é muito sutil. É energético, antes de mais nada, né? É muito difícil de identificar, né? É energético, antes de mais nada. Na Coreia se faz com injeção de material reagente, isotérmico, sei lá, mais químicos, que está comprovando que está correndo um rio de energia ali, que a gente já sabe que tem lá, né? Não preciso querer ver a foto para comprovar que ele existe. Eu, pelo menos, não preciso disso. Como é que é em relação aos seus pacientes essa questão da entrada da biofísica ou dessa abordagem não convencional, não aprendida nas universidades, doutora Sofia? Então, eu acho que é extremamente bem-vinda, porque, na realidade, é assim, o que a gente faz muito link com um dos exames que a gente tem um pouco mais de detalhes são as tomografias. Então, realmente, a gente pede bastante tomografia, mas o NICO nem sempre dá para ver na radiografia. Não dá, porque né? é uma alteração da estrutura do osso. É como se você tivesse ali, não um osso normal, mas quando você faz uma microscopia e você vai ver que a morfologia são células meio necróticas que têm uma gordura degenerada. Então, ele tem uma alteração fisiológica, sim, mas nem sempre é visível ao raio-x. Mas, quando a gente faz uma detecção biofísica, então voltamos para a biofísica, e na realidade é onde eu entrei em contato, isso tem mais de 20 anos, na Alemanha,
eu tive o prazer de trazer vários aparelhos de lá. Antes eram pequenininhos, depois computadorizados, aonde a gente faz, ele é um osciloscópio e você consegue mandar a onda e captar a onda de retorno e conseguir dar nomes aos bois, vamos dizer assim. Então, isso nos ajuda a diferenciar uma situação onde você pode recuperar aquele dente, suponhamos que ele tem alguma lesão, mas ele não tem o nico, e a gente pode, de repente, retratar esse dente, tentar recuperar com essas coisas boas e maravilhosas. O ozônio é um grande aliado, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes, a gente, para recuperar a saúde do paciente, você tem que extrair mesmo esse dente. Tá? Olha, eu tenho uma mensagem aqui da Maria Goretti, que ela fez uma mensagem muito graciosa, muito gracinha. Você foi um dos mentores da minha mudança, eu. Muito obrigado pelos ensinamentos do YouTube. Sou dentista formada em 1986. E ela gravou, eu vou falar rapidamente dela. Ela é dentista, 33 anos, tem um filho autista com Asperger, com 24 anos. Muito ansioso e nervoso. Assistiu o programa sobre a intoxicação com metais pesados, mercúrio inclusive. Gostaria de saber se ele mesmo, tendo 24 anos, é possível a melhora, entre outras terapias, com a zeólita. O sistema nervoso já se encontra formado, mas se mesmo assim é possível melhorar. Está encantada com a medicina integrativa, estou fazendo vários cursos e vai se focar na terapia neural. Eu vou tentar aqui, passar a gravação dela aqui, eu vou passar no meu microfone aqui de lapela, para ver se dá para os ouvintes entenderem também. Estou encantada com o seu programa. Espera aí, vamos lá, de novo. Estou assistindo tudo no YouTube, tá ótimo demais. Agora, uma curiosidade. Tá dando para ouvir? Como eu formei em 1986, 86. naquela época usava-se muito amálgama nas restaurações. E em 1992, eu tive um parto gemelar. Duas tá? crianças. E das crianças morreram, tá? Ela tinha um problema neurológico, que para mim ela tinha uma convulsão, ela morreu com 1 mês e meio de vida. Não deu tempo de descobrir a real causa da morte, mas ela aspirou leite em uma das convulsões que ela estava tendo e foi por leite para o pulmão e deu uma septicemia. Então, né, mais uma vez, será que isso aí tem a ver com a contaminação do mercúrio? Tem mais um trecho. Porque afeta o sistema neurológico, não é? Ataca os neurônios, né? E essas sinapses nervosas, elas não são completas porque o mercúrio contamina. Então, é uma coisa a se pensar, né? Além da força do destino, também tem isso. Mas isso aí foi um meio, né, que o universo achou de, né, ela ir embora. Esse filho agora que sobreviveu, né, tá com 27 anos, tá bem. E o de 24 que tem esse Asperger, mas é bem leve, sabe? Ele é só muito nervoso, ansioso, sabe? Agressivo. Mas assim, tá tocando a vida, formou, muito inteligente, muito bom. O que você acha, doutora, do caso? Infelizmente, nós dentistas estamos mais expostos ainda ao mercúrio. Porque eu sou mais velha que ela um pouquinho, mas na realidade todo mundo mexia com mercúrio. Aliás, tem trabalhos mostrando que em volta das universidades, por volta de 3 quilômetros, num raio de 3 quilômetros, está tudo infectado de mercúrio, principalmente universidades que já estão há 20, 30, 40 anos no mesmo lugar, porque isso não existe nenhum controle, vai para a rede de esgoto, então você remove amálgamas e aquilo você cospe, e aquilo vai tudo para o esgoto. Então, o grande problema do mercúrio, além de ter amálgamas em boca, talvez elas tivessem amálgamas em boca além de tudo. Além do trabalho, além de tudo, é na hora de remover. Porque a hora que você remove o amálgama, você tem a vaporização e ele entra muito rápido pela via aérea, via pulmão. E, infelizmente, ele tem um tropismo muito grande pelo sistema nervoso, né? Não só pelo sistema nervoso, mas para hipófise e rim. Inclusive, tem um trabalho bem bonitinho, que foi feito com amálgama marcado radioativamente, com mercúrio marcado, em ovelhinhas, que é uma pena, mas enfim, uma ovelha prenha
Se você fizer meia dúzia de restaurações, cerca de 3 a 4 horas, você já vai ver o mercúrio na hipófise, no cérebro, no fígado e no rim dos bebês. Que loucura, Então, ele passa absurdo, pela né? placenta. Então, eu acho que isso é um assunto nacional, devia ser repensado mesmo isso, e eu acho que é uma coisa que outrora a gente tinha, que era separador de metais, e hoje os equipos não têm. Então, eu tenho um equipo alemão onde você tem que trazer de fora um separador de metal se não quiser jogar também no esgoto. Bom, eu não faço amálgama, mas a gente remove. Sim. Que é um outro, tem que ser removido realmente, a gente De fala maneira segura. de uma maneira segura, para nós profissionais, Sim. para nós, para quem está lá e para o paciente. Pro paciente. Por todo mundo. Aliás, nós temos 2 programas com o Dr. Rodrigo Ventsinck, que ele é o primeiro da Odontologo. Enfim, ele é um dos autorizados a fazer a reforma. Ele fez um curso nos Estados Unidos. Fez lá nos Estados no Unidos, a remoção segura de amálgama. Inclusive, ele trouxe o filme, tem filmado como é que faz o vapor do mercúrio, como é que ele entra em contato e mata o neurônio. É uma coisa Mata o absurda. neurônio. O vapor do mercúrio mata o neurônio. Você vê o neurônio se recolhendo, o vapor crescendo. Então, é simples. Coloca a remoção segura de amálgamas aí nos canais do YouTube, que, aliás, eu vou pedir licença para a gente colocar os nossos links nos 2 canais do YouTube, onde este Salutes e todos os demais Salutes, 10 anos na UTV, 1 ano na TV Guarulhos, estão disponíveis, estão lá gratuitamente para todos. Basta digitar o assunto que você quer, você vai achar nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Acertei aqui o link. YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, parabéns para mim. E no Instagram, olha só, @jcbaldan.acupuntura. Essas são as mídias sociais onde você pode encontrar o nosso programa e uma diversidade enorme de grandes assuntos tratados com seriedade sobre saúde. Outro link, por gentileza, é o Jonas, que está pilotando. Nós temos 2 pilotos hoje no nosso Twitter, o Lucas e o Jonas. Nós estamos bíblicos aqui agora, hein? Jonas e o Lucas. Loja virtual, loja.jc Baldan, ele tem todos os equipamentos da Nova Ciência, essas coisas que utilizamos no nosso consultório diariamente. Tem o Potentizer, tem o Hidrovitalis, tem, enfim, todas as máquinas da Nova Ciência. Nós estamos lá trabalhando, inclusive ozônio de alimentos, que é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Estou sabendo, não. A gente, o ProSync para fazer o ProSync para fazer diagnóstico. Agora tem dentes dentro. Tem dentes, né? E é incrível, porque o ProSync você pode travar a amostra, né? Outro dia eu atendi um paciente com tumor no fígado, você trava a amostra no fígado e vai ver que tipo de vírus que está no fígado naquele momento que está tumorando, com a tumoração. Está com nódulo, você vai ver, vai identificar que tipo de vírus, bactérias que está localizado no órgão que está doente. Você faz no corpo todo, mas você pode travar a amostra nos diversos sistemas, no cérebro, no caso do autismo, no caso de hiperatividade, no caso de insônia, etc. Você trava as amostras e faz toda a avaliação biofísica por intermédio do ProSync. Qual outro nosso GCs, por gentileza? O site www.jcbaldan.com.br, está mais ou menos também, mas vai ser melhorado em breve. Que mais? Tem mais algum? Para marcar consulta comigo, 97719-2266. 97719-2266. Tem mais algum? Não. Ao contar. Sim. Este final de semana, tem tanto papel aqui hoje. Eu vou falar com o nosso capo aí, o Fernando Treza, para colocar um teleprompter aqui para gente, porque é muito papel. Parasitas, vírus, fungos e bactérias, os bichos que dão em gente, a avaliação aterapêutica. É o 2º módulo da fase 2 do curso de extensão da Nova Ciência e o Instituto Bem. Será este sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, no Hotel Matsubara. Eu estarei presente lá, obviamente. Eu recomendo o curso, eu e a doutora Sofia. Maravilhoso, né? Informações por esse telefone que está na tela, 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, 3904-9832. Falar com a gracinha da Lauren. A Lauren realmente é uma gracinha.
neste final de semana, estaremos todos lá, fazendo este curso também dos bichos e etc. Muito bem, no final desta primeira meia hora do programa de hoje aqui, eu despeço-me do público aqui de São Paulo, da TV Aberta, do Canal 9 da NET, convidando vocês da TV Aberta a assistirem a gente também na TV Guarulhos, né? TV Guarulhos, Canal 3 da NET, ou por intermédio do aplicativo da TV Guarulhos, e também conferir depois, como eu já disse, este programa e todos os demais programas Salutes pelos canais do YouTube, o canal João Carlos Baldan, que é meu nome, e o canal Além de Agulhas. Agradeço aí o pessoal da TV Aberta pela audiência, convidando vocês então para nos acompanhar também na TV Guarulhos. Tem papel aqui, hein? Fazer uma coleção aí. Muito bem, dando continuidade aos salutes desta sexta-feira, dia 18 de outubro. Acertou. Acertei dessa vez. 18 de outubro de 2019, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Sofia Catatini. É assim mesmo? É, do marido, herdado. O italiano é Catatini, Catatini, né? Isso. Então, 2 Cs, né? O italiano é Catatini, né? Se escreve Catassini, mas se lê Catatini. Dentista pela USP, com especializações em homeopatia, acupuntura, homotoxicologia, ozonoterapia, posturologia, etc. A homotoxicologia, escola alemã, né? É, Escola- muito estudada. Eu gosto muito da homotoxicologia. Fala um pouquinho o que é a homotoxicologia e como é que ela pode ser associada à odontologia, doutora Então, Sofia. o berço da homeopatia é a Alemanha, porque o Hahnemann era alemão. A homotoxicologia utilizou tudo aquilo que o Hahnemann deixou de legado e começou a pesquisar de uma forma mais científica, vamos dizer assim. Aham. Então, o Dr. Heckweg, que é realmente ele era um gênio, ele começou a pesquisar o que é homotoxicologia, o que quer dizer? As toxinas que são ruins ou deletérias para o homem. Então, ele foi a fundo no que a gente chama de matriz extracelular, que é, vamos só para dar um exemplo, imagina que o nosso corpo seja uma lagoa e os peixinhos sejam as nossas células. Se essa água da lagoa está mais limpinha, as células têm chance de ficarem melhor. Se a água dessa lagoa estiver mais sujinha, e a água dessa lagoa é a matriz extracelular, o peixe vai ficar tristinho, ou ele vai adoecer. Então, eles começaram a pesquisar o que se poderia fazer para melhorar essa estrutura da matriz extracelular. E aí eles se utilizaram muito da homeopatia, e aí como isso é, vamos dizer, uma homeopatia mais atualizada, eles começaram a utilizar também nas medicações compostas, muita medicação é composta, onde você tem catalisadores, coisas que o Hahnemann nem imaginaria que tivesse. Então, você pode usar um selênio, você pode usar outras coisas em forma diluída e dinamizada, juntando, vamos dizer, com finalidades específicas. Então, você tem medicamentos, vamos dizer assim, inteligentes. Então, o Traumel é um deles, muito antigo. O Traumel deve ter mais de 70 anos na Alemanha, só. É muito antigo. Então, são coisas que você tem 13, 14, 20 medicamentos, às vezes, juntos, mas eles são sinérgicos entre si. Então, eles são Funcionais até. como um bombril mesmo. E eles têm injetáveis, então é uma homeopatia muito interessante. E a homotoxicologia, então, entrou mais na bioquímica da coisa acho que cerca de 20 anos a gente já tem no Brasil, só que tinha empresa que trazia, então a gente tinha quase tudo aqui. Hoje já a Hel, que é a empresa, já está aqui no Brasil, e há uns bons anos. Então a gente tem isso na farmácia. Você acha na Drogasil, você acha em drogarias convencionais. Então isso é um avanço muito interessante, porque é aquilo que na Europa você encontra. Você tem uma dor e você tem outras fontes de tratamento que são seguras. Então, na realidade, até por 70 anos está por aí, ou mais disso, né, para o público, a gente vê que os resultados são muito interessantes. E tem muito trabalho científico em cima. Então, isso é bem legal.
O que nos chama a atenção na sua formação, doutora, é exatamente a variedade de informações e de formação, né? Quer dizer, tem a homotoxicologia, tem a homeopatia, tem o ozônio, né? Você utiliza ozônio também lá Bastante. bastante, Na né? realidade, meu primeiro contato com o ozônio foi lá na Alemanha, porque eu comecei aí tem mais de 20 anos, né? E eu ia 1 ou 2 vezes ao ano para me atualizar e fazer alguns cursos. E aí eu tive contato com o ozônio lá. Então eu tenho um aparelho de ozônio, mas só que era alemão, porque não tinha nada aqui, há perto de 20 anos já. Então é bastante tempo. É muito interessante, E a né? ideia, assim, como eu sempre fui uma pessoa, assim, que muito aberta, bem, eu não sei, eu só acho que eu sou curiosa demais, então eu trabalho em equipe multidisciplinar há muitos anos. Então, com medicina, com físico, nutrição, enfim, eu não sei nem o que você sabe, mas eu até tive uma padaria. Uma padaria sem glúten, sem Uma leite. padaria Senhor. sem leite e sem glúten, né? Pois é, porque a nutrição, a alimentação é muito importante para a manutenção da saúde, né? Não é só a boca, né? Mas o que a gente faz, o que a gente come com os nossos dentes, Pois né? é, pois é, pois é. Eu quero fazer um pequeno intervalo, falar na nossa entrevista, porque eu tenho que fazer uma nota de repúdio, que é um absurdo, uma das coisas absurdas que acontecem nesse país, porque tem várias coisas absurdas que acontecem nesse país. Mas quando envolve a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e é a melhor escola paulista de medicina do Brasil. Não, mas quem falou? Eu estou falando. Por quê? Porque o meu filho estuda lá, o Arthur, e é a melhor escola. Bate ali com a USP e tal, mas eu prefiro a Unifesp porque eles são muito mais abertos. A USP é muito acadêmica. Você estudou lá, você sabe, né? Os caras lá pensam que começam a faculdade pensando que são Deus e aí se formam com a certeza que são Deus, né? Eles são todos acadêmicos. Parece o STF, né? Aquelas togas, né? A USP é um pouco assim. E a Unifesp é meio mais calça jeans, mais camiseta, mais aberta às medicinas integrativas. Eu já fiz vários cursos lá de medicinas integrativas. E a escolinha é a escolinha, né? Eu conheço alguns professores, eu gosto muito da escolinha. E mexeram com a escolinha. E sabe quem? A Marinha. A Marinha já tem lá na rua, Estado de Israel, uma quadra com um elefante branco, azul e branco, né? Parece lindo, né? Aquelas bandeiras. Tem 2 ou 3 cachorros pastores alemães que eu gosto muito, né? E quando eu paro de vez em quando lá, estou esperando o meu filhote que mora ali de frente, os cachorros fazem uma folia, eu gosto de brincar com os cachorros. Um prédio enorme, uma quadra. Aqui parece um elefante branco e azul, na verdade, né? Maravilhoso. Como se não bastasse isso, essa quadra inteira no Estado de Israel, eles estão querendo tirar um hospital da escolinha para a Marinha. A Marinha quer um prédio onde funciona um hospital. E os vereadores, que não sabem nada de nada, né? O vereador sabe para quê, né? A gente que elege um palhaço, nada contra os palhaços, que tem salutes aí, eu me vestindo de palhaço, que aliás respeito muito, mas na Câmara dos Deputados tem que ter político, não palhaço. O lugar de palhaço é no circo. Segundo, eu aprendi, né? Segundo, até então, eu aprendi. Mas deve ser, de repente a gente fica meio antigo, né? Mas enfim, eu vou ler uma notinha aqui da Folha de São Paulo. A disputa por um terreno na Zona Sul de São Paulo ameaça a continuidade das atividades de um centro médico esportivo que todo mês oferece gratuitamente, por intermédio do SUS, 700 consultas, 900 sessões de fisioterapia e 100 cirurgias, segundo dados da própria instituição. Localizado na rua Estado de Israel, de frente ali ao elefante branco e azul da Marinha, na Vila Clementino, o Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte, o SET, onde o Dr. Arthur atende, que é meu filho, pertencendo ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, funciona no local há mais de 9 anos. O espaço oferece tratamento para esportista, especialmente atletas de baixa renda. Trabalham 225 profissionais de saúde, entre médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, em sua maioria voluntários. Por lá já passaram medalhistas como Maureen Maggi, Arthur Zanetti, além de outros atletas, para-atletas e ex-atletas. Além de oferecer atendimento a esse público, provê serviços de odontologia, psicologia, nutrição e outras especialidades também por intermédio do SUS, ou seja, gratuitamente.
Na área de ensino, o SET tem uma das melhores residências em medicina esportiva do Brasil e recebe anualmente 15 residentes médicos. O SET está localizado no terreno da prefeitura e divide a quadra com o comando do 8º Distrito Naval. Instalação da Marinha do Brasil, que desde o ano passado, mais intensamente agora, o SET, que é da escolinha, e a Marinha têm entrado em conflito pelo uso do terreno. O que a Marinha quer colocar lá? Bote, salva-vida, um submarino, um petroleiro? O que a Marinha quer com mais terreno na rua Estado de Israel? Vamos tentar entender? O SET, de acordo com a cessão de uso precário com a prefeitura, segundo o qual pode usar o local mediante renovação periódica da licença. No entanto, a Marinha tem solicitado o terreno, que funciona no Centro de Medicina Esportiva. Segundo o argumento apresentado à prefeitura, a Marinha teria recebido do prefeito Jânio Quadros, faz tempo, hein? 1988, a autorização de uso do terreno por 40 anos. A reportagem da Folha entrou em contato com a Marinha por meio de sua assessoria de imprensa para que o argumento fosse explicado, mas não teve retorno. Aí tem lá uns pataquados aqui de uns vereadores aqui do PV, do PSDB, os Natalini. Quer dizer, então vão se tirar um serviço médico que atende pelo SUS com qualidade, com pesquisa, para entregar para a Marinha para fazer o quê? Alojamento de marinheiro, instalação de barco, construção de navio. Eu não estou entendendo o que eles querem tirar um hospital aqui de São Paulo com essa qualidade da população para falar com e ter alguma... Eu não entendo, não dá para entender o que a Marinha quer com mais um terreno. Já tem uma quadra enorme nessa mesma rua para tirar um centro de ortopedia que atende atletas, a população com o SUS. Quer dizer, a gente tira o hospital e instala um prédio burocrático da Marinha. O que você acha disso, doutora? A indignação é só minha, não? Não, né? Só se eles puseram outro hospital lá, né? Pode ser. É, para quem? Com tudo isso, sei lá, a gente não pode imaginar o que passa na cabeça desse povo. É horrível. Eu consigo imaginar, mas as palavras não são muito publicáveis, sobretudo numa televisão, mas eu consigo imaginar o que tem entre as duas orelhas desses... Né? E aí tem uns vereadores, né, que ficam ali, a troca, sei lá, fazendo o quê, a gente também sabe o que eles ficam fazendo, mas é melhor a gente também não falar, que vai decidir se vai... Aliás, é muito provável que o SET tenha que sair de lá e não tem lugar para onde ir. Não é? Segundo a indignação do doutor Arthur, que tem me mantido informado, eles foram lá, fizeram lá os estudantes, fizeram pressão e tal, mas me parece que o lobby da Marinha, né? Imagina a Marinha, né? A cidade de São Paulo não tem mar, eles já têm lá um prédio enorme, que eles querem desalojar um hospital. Eu gostaria de entender um pouco isso, e nós estamos aqui com as câmeras e os microfones abertos, até para os marinheiros, né? Para que a gente possa entender o que eles podem fazer de melhor para a população do que um hospital que está instalado lá. Judiação, né? Não tem cabimento. É um absurdo, né? É um absurdo total, né? É um absurdo mesmo. Voltando às nossas terapias biofísicas e às doenças crônicas, conta um pouco dos casos, né, com a tua experiência profissional, em relação a problemas crônicos que você identificou com a odontologia biológica, neurofocal, e problemas crônicos de saúde que vocês acabaram tratando e ajudando muito a área médica também, doutora. É que é bastante amplo mesmo, mas muitas vezes o dentista convencional, ele vai olhar a cárie, vai olhar como ele vai reabilitar, e ele não pergunta às vezes muito como está o paciente, né? O que mais você tem? Porque não é da área dele. Mas a gente não, a gente já vai sempre perguntar o que acontece com esse paciente. E a hora que a gente começa a perguntar um pouquinho sobre como é que esse paciente está, qualidade de vida, como é que ele está, você vai ver que a boca é um espelho disso, Sim. Realmente. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que é absolutamente crônica é o estresse. Então, hoje, a grande maioria das pessoas come os seus dentes. Então, é uma tensão imensa e se tiver correntes galvânicas, então, ela já vai contrair o músculo, né? Experiência de escola, bota dois eletrodos, o músculo faz isso. Então, você já faz isso, se você ainda está mais tenso, e a coisa vai ficando cada vez pior.
Então, o que a gente percebe? Que quando a gente saneia a boca, quando a gente melhora a qualidade, logicamente, às vezes a gente não consegue fazer tudo de uma vez, a gente tem que eleger os dentes que estão com maior problema, e às vezes a pessoa financeiramente também não pode fazer tudo, mas a gente vai vendo que o paciente dorme melhor, muitas tensões dessa região de pescoço e ombro, aliás, muitas dores dessa região de ombro e pescoço tem muito a ver com boca. Boca, oclusão, tensão, desarmonias, focos, enfim, é meio difícil de te falar, mas a gente tem casos muito lindos, né? Por exemplo, pacientes com algum problema na área, vamos falar de um dente ligado a um órgão, porque acho que fica mais fácil da gente dar os exemplos, né? Mas, por exemplo, de uma paciente nossa que tinha um problema já crônico, aquele típico, caí quando era pequena, quebrei meu dente porque bateu a boca, aí aquele dente, aí virou uma jaquetinha, aí virou um canal, aí aquilo começou a fistular, não, mas é só uma bolinha que vai e que vem, e de repente esse paciente começa a adoecer à distância e nunca ninguém faz essa conexão. E aí, como a gente sempre pergunta um pouco como anda a saúde, não só da boca, mas do resto do sistema, a gente começa a fazer essas conexões. Então, às vezes você vai ver, por exemplo, os incisivos ligados aos rins, à bexiga, de repente esse paciente vai falar, nossa, uma coisa que eu tenho sempre é cistite crônica, infecções urinárias, eu tenho... Porque os incisivos têm uma ligação muito forte com os rins da acupuntura. Então, você vai ver essa ligação. Ou então, é uma pessoa que tem mioma, porque o rim rege também essa região toda, né, da parte reprodutora da mulher, ou problemas de ovário. Então, às vezes, você vai vindo... E quando a gente resolve a região, você saneia, você limpa, sei lá o que você faz, se você tira... E uma outra coisa bem importante de se falar, que a hora que você remove um dente, o que você faz? Ninguém quer mais ficar banguela. Aliás, nunca ninguém quis, mas enfim. Então, vem as outras questões, o que você vai pôr no lugar, né? Então, os implantes estão aí, a gente sabe que há quantos anos esses implantes de titânio, próteses de joelho, enfim, de boca, mas também é um metal. Então, a gente tem que ter um pouco de sabedoria também de misturar as coisas. Aliás, eu acho que nesse momento a gente poderia colocar as nossas fotos, que a doutora trouxe uns modelinhos de acrílico. Modelitos, né? Vou pedir para colocar então no ar para a doutora explicar. Essa foto é... Então, essa foto é daquele dente que caiu na realidade, mas simulando que é um trauma. Então, você pode ter, que a gente voltando a falar um pouquinho dos campos eletromagnéticos e campos de interferência, eletromagnético tem que ter metais e coisas assim, você vai ter pilhas galvânicas. Mas você pode ter um campo de interferência, por exemplo, como um trauma. Um dente mais alto, um dente que sofreu um trauma, um canal tratado que está lá simulado com aquele dentinho vermelho. Na realidade, dentro das raízes a gente tem canais, né, que são, eu já expliquei que tem nervos, vasos e etc. E aqui eu pus um implante, na realidade é um implante metálico, simulando um implante de titânio, que realmente nos ajuda muito, mas hoje existe muitas linhas aonde o implante de titânio, ele, principalmente se você tiver outros metais em boca, ele vai liberar, embora ele seja muito estável, ele vai liberar um pouco de íons de titânio, e aí tem gente que não quer nem implante de titânio. Então, existem os implantes de zircônia, que são implantes... É o próximo slide. É o próximo. Que são branquinhos, lindos, todo mundo acha lindo. Esse foi um dos primeiros sistemas que nós tivemos, mas ele é monocomponente, se vocês virem, ele é um pino só, é como se fosse um parafusão. Então, a gente tem várias dificuldades com ele, porque ele foi criado para a parte anterior, não para a parte posterior, mas agora a gente tem isso só se você trouxesse no bolso, que não existia aqui no Brasil. Agora a Straumann já tem bipartido, quer dizer, a parte de baixo separado da parte de cima, que nos ajuda muito na hora de reabilitar, por causa dos eixos de inserção, porque você tem que pôr onde tem osso. Então, se você só tem osso assim, você vai pôr o dente sai para fora, então não é possível. Esse é um dente que não é um implante que você não tem como angular. Então, a gente tem algumas opções, ainda não temos riqueza de opção,
mas na realidade o que tem de legal é porque ele não é metálico, né? Então, Uhum. ele conduz menos, ele não conduz, né? Eu quero, o curso Wolf fala que da Marinha, que talvez seja para fazer um porto avançado. O problema pode ser fazer um porto avançado. O problema é trazer os barcos, os navios, né? Subir a serra, né? Vai ter que mandar cavar lá, né? Um vale para trazer os navios. A Nina Watanabe, gratidão por tanto conhecimento. Estamos aguardando a Nina no nosso curso lá da Nova Ciência Instituto Bem. Falando em curso, você, junto com a doutora Florence Sequito, doutora que Florence. já esteve aqui, né? É Florence ou Florence? Eu sei, eu chamo de O pessoal Florence. fala, não, você falou Florence, é Florence. Não, acho que é Florence. Eu acho que é Florence também. Que é amiga, uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. Gosto muito da japonesinha ali, pequenininha, mas um poço de sabedoria. Parece que ela tem uma pilha atômica, né? Né? É maravilhosa. Junto com a doutora Sofia, são as duas, né? Que estão Somos nós preparando duas. um Um curso curso bem diferente. bem diferente. Vamos lá. Bem diferente. Na realidade, a ideia desse curso é juntar duas coisas, Visões, duas né? visões diferentes, porque a doutora Florence, ela faz as terapias de fáscias há bastante tempo, ela tem uma formação bem grande nisso, e a gente sabe que há pontos no nosso sistema que são mais fáceis de serem identificados, lógico, de acordo com a técnica, e ajudar a desbloquear o sistema como um todo. E por essas faces, justamente se comunica o sistema nervoso autonômico. Então, a comunicação é relâmpago do sistema inteiro, né? Então, nós resolvemos juntar duas coisas. Ela vai dar um modelo simplificado dessa terapia, mas ligado a todos as nossas, vamos dizer assim, os músculos, tudo ligado, todo integrado. Então, a boca com o corpo, e depois nós vamos fazer um brainstorm, assim, misturando um pouquinho as coisas e explicando na biofísica o que é um foco, o que é um ruído, como a gente pode fazer e identificar essas situações e trabalhar não só como diagnóstico, mas com terapias. Então, a gente pode, na realidade, ajudar os pacientes de uma maneira bastante grande. Então, lógico que a gente vai falar um pouquinho da acupuntura, a gente vai falar um pouquinho da homeopatia, mas a explicação de como a gente pode atuar tem muito da biofísica. Então, é a hora que você vai falar o que acontece com as frequências, como que você pode trabalhar. Você vê quantas coisas já se usa há tanto tempo, o próprio laser. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma frequência de uma arnica, vamos pensar, e, por exemplo, passar o laser por uma frequência, por uma arnica. Como assim? O laser vai carrear a informação da arnica, você pode trabalhar num ponto de uma face, ou num ponto de acupuntura, ou num ponto de dor, e você pode ter um efeito absolutamente fantástico sem injetar nada, só mudando a informação. Aliás, me permite fazer um grande parênteses aí neste momento, porque você está falando exatamente de um curso que nós estamos preparando, que nós estamos com um estojo com 180 amostras para fazer a gente pode usar o Rioteste da Nova Ciência, ou pode usar o Aurameter. Eu estou usando o Aurameter, e a partir daquelas amostras que identificou a patologia, a gente utiliza o Ilib Laser nos pontos de acupuntura indicados pelo próprio, eu falei agora, o Rioteste, né, que é o sistema Rio Doraco. O Rioteste da Nova Ciência utiliza o laser com aquela informação no ponto de acupuntura. Maravilhoso. Nós estamos preparando esse curso. Vai ser um curso maravilhoso, porque tem a frequência, tem a informação via laser no ponto de acupuntura. Junta tudo, é um curso maravilhoso que a gente está preparando também. Muito bom. Muito bom, né? Quando será e aonde, doutora? Então, na realidade, serão 2 módulos, novembro e dezembro. Dou um fim de semana? Sexta, sábado e domingo. Domingo só até a hora do almoço, porque senão tem muita gente que vem, o Brasil é muito grande de fora, né? Senão fica muito pesado. E vai ter bastante prática, que eu acho que é bem legal, e o outro vai ser
lá no final de semana do dia 13 de dezembro. Eles vão ser meio próximos, é até bom que o povo não esquece muito, mas na realidade senão ia ficar muito em cima do primeiro Natal. módulo, então, é quando? Vai ser 22 de novembro. 22 de agora. novembro. É, Tá. vai ser num espaço bem gostosinho ali na Purana, que já é um espaço sem glúten e sem leite. Lógico que os nossos cafés serão não Todos inflamatórios. Não inflamatórios. E é bem interessante, um espaço bem gostoso. E a ideia realmente é não só passar informação, mas que as pessoas possam levar para casa, para o seu consultório e poder usar, né? E pôr a mão na massa. Porque eu acho Dentistas que... exclusivamente, Não, médicos, na realidade a gente abriu para a área da terapeutas. saúde, assim, e lógico, uma outra pessoa que tiver uma formação, porque logicamente não vai ser uma coisa como trata endodonticamente e se libera e se limpa um canal, não é isso que a gente vai falar, mas a coisa é sempre um pouco mais abrangente. É lógico que os dentistas vão ser mais beneficiados, mas nós já temos fisioterapeutas, já temos um pouco de tudo lá. Tem médico que gosta muito porque é um grande problema, né? Porque a interferência em boca, às vezes o médico faz, consegue até um tanto, não consegue resolver. A hora que ele pede para alguém fazer uma análise mais biológica, com essa visão mais holística, ele consegue alavancar o tratamento. Então, verdade. infelizmente, é interdisciplinar, a gente não pode ficar sozinho, tem que todo mundo trabalhar junto. É verdade. Angélica Rodrigues, boa tarde, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como sempre, estou adorando, já aprendi muito com o seu programa, gratidão. Obrigado, Angélica, estou curtindo aqui nesse momento. Ruth Felite, gostei do programa e, como sempre, estou aprendendo muito também. Obrigado, Cacurci Ulf. E está entrando nossa versão Lucas. Qual o problema? Quantos minutos, Lucas? Encerrar? Tchau. O Lucas veio dando risada ainda, ó. Encerrar, acabou. Tchau. 1 minuto, menos de 1 minuto, menos de 1 minuto. Ele faz o dedinho assim, ó, menos de 1 minuto. Então as pessoas interessadas ligam para onde, doutor? Então, na realidade, o contato está sendo o consultório. A nossa clínica é na Oscar Freire 2250. O conjunto é 615. O telefone. O telefone 945495252. Tá fácil de decorar. 9549 Isso. 945 49 52 52. Então, Pronto. esse é o número do telefone para mais informações desse curso que eu absolutamente recomendo, não só pela doutora Sofia, também como a doutora Flores. São duas feras que realmente eu absolutamente recomendo. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigada. É um pelo prazer convite. recebê-la. Todos nós aprendemos muito hoje, com certeza. Então, eu agradeço a vocês pela audiência, pela participação, pelo acompanhamento. Segunda-feira estaremos na UTV, sexta-feira aqui na TV Guarulhos e TV aberta. Então, sempre às segundas e sextas no programa Saúde, tá? Sexta-feira aqui na TV Guarulhos, segunda-feira na UTV. Então, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda.